Olá, eu sou a Bia Feltz, professora de costura criativa, e hoje eu vim trazer o passo a passo para vocês dessa Necessaire Box aqui, que é um projeto muito especial meu em parceria com a Estilotex. Juntas nós desenvolvemos esse tecido aqui, que ele é um recorte de 64 centímetros por 1,5 m, e cada recorte contém 9 necessaire. A sugestão são 3 kits. E cada kit tem 3 necessaire com tamanhos diferentes. Por exemplo, esse recorte aqui, a gente confecciona esse kit aqui com 3 necessaire lindas. É o tamanho mini, o tamanho médio, que pode ser estojo também, e o tamanho grande. Todo o projeto foi pensado com muito carinho, as cores, os moldes, os tamanhos, para vocês terem mais praticidade aí na hora de confeccionar, porque já vem com molde. Então vamos lá conferir o passo a passo dessa necessaire, que eu até arrisco a dizer que é a necessaire queridinha, a necessaire que nós mais amamos, a Necessaire Box. Eu vou fazer aqui o tamanho grande, a mesma forma de fazer esse tamanho a gente faz os outros. E eu comecei cortando um pouquinho maior que o molde, porque eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu acho que facilita a costura. E aí eu cortei do mesmo tamanho a manta acrílica. Eu vou usar aqui a R2, que eu gosto de trabalhar com ela, mas pode ser a R1 também. E na mesma medida vamos usar um corte de tecido pro forro. Eu tô usando tricoline 100% algodão. E esse poazinho lindo aqui também é da Estilotex. Olha só que detalhe lindo que tem esse poá. E aí o tamanho vai variar para o tamanho da necessaire que você tá fazendo. Para fazer o acabamento interno, eu cortei 6 pedacinhos de tecido com aproximadamente 5 centímetros por 12. Eu vou fazer um puxador aqui pra gente colocar, para ficar mais fácil de abrir e fechar a necessaire. É opcional, mas eu acho que é algo que agrega mais valor à peça, porque é um diferencial. E aí eu cortei 2 com aproximadamente 9 centímetros por 13 centímetros. Se você tiver uma etiqueta, é interessante usar também, ver onde que a gente vai colocar. Eu já coloquei aqui em outros modelos, nesse aqui com vocês eu vou colocar aqui, que eu acho que fica bem bacana também. Fora isso, vamos precisar de zíper. Cada necessaire vai ter um tamanho de zíper. Esse meu aqui eu cortei com 34 centímetros. É só medir aqui o tamanho da largura da necessaire e cortar um pouquinho maior para facilitar a colocar o cursor. E aí vamos precisar do cursor também. Já tô com a linha na máquina, vou precisar de tesoura, alfinete, o ferro, que é indispensável. E aqui para começar eu vou passar o ferro para grudar o tecido na manta. E esse recorte, ele vem aqui na estampa essas inscrições aqui para facilitar o corte e também para a gente ter melhor aproveitamento da estampa. Então aqui tem o risquinho azul, como vocês podem ver, que é a margem para aplicação do zíper com calcador de zíper. Como ele costura mais próximo dos dentinhos do zíper, então a gente colocou essa margem aqui para não comer muito da estampa e não ficar menor. Então, quem aplica o zíper com calcador próprio para zíper, considera a linha azul. E aqui vocês estão vendo a linha em rosa, é o corte para margem de costura de 1 centímetro. Quem tem máquina doméstica, que usa doméstica, que tem um calcador mais largo, pode considerar essa linha rosa. E para margem de costura de meio centímetro, pode cortar na estampa. Por que não cortar no traçado aqui rosa e costurar com meio centímetro? Porque pode correr o risco de aparecer essa margem branca na hora que você for costurar. E depois da necessaire pronta não vai ficar um acabamento legal, então corta mais próximo da estampa. Como eu vou costurar aqui na máquina doméstica, eu vou considerar a linha azul, pontilhada, e a linha rosa. Aí eu vou lá no ferro, vou passar o ferro para grudar o tecido na manta. E aí, feito isso, eu vou passar uma costura um pouco mais dentro dessa linha pontilhada e na linha lateral também. Só que eu não preciso fazer essas voltinhas, eu só venho aqui na lateral, posso costurar reto, porque é para prender o meu tecido na manta, para ficar mais fácil da gente trabalhar. E também para mim fazer um quilt, o tecido ficar mais certinho. Então, nesse momento, também fica livre para fazer algum quilt ou uma telacê. Eu vou passar umas costurinhas aqui, ó, para deixar o tecido mais preso. E aqui é totalmente livre, usa criatividade aí.
Eu costurei um pouquinho mais dentro para que eu possa cortar aqui na linha pontilhada. E fiz 2 costurinhas aqui. Agora aqui nessa parte eu posso aproveitar e vir com a etiqueta para que não esqueça. Essa minha aqui, ela é uma sintética. Eu coloco uma fita dupla face porque facilita na hora de costurar. Eu vou posicionar ela aqui, aí eu marco bem o meio. E eu prendo ela com uma costura em toda a volta. Agora eu vou vir e cortar no risco aqui da colocação do zíper. Essas sobrinhas do canto, por enquanto, a gente deixa. Vou vir com o zíper, vou abrir aqui o meu zíper, destacar. A posição do zíper é essa parte que tem os dentinhos saltados para baixo e os dentinhos pro lado de dentro. Esse lado que não tem dentinho que a gente posiciona aqui rente ao tecido. Vou posicionar, passar uma costura de segurança mais na ponta dos 2 lados. E é sempre bom cortar o zíper um pouco maior para ter um espacinho pra gente colocar o cursor. Fica mais fácil. Por enquanto eu vou usar o calcador normal, não é o calcador de zíper. Para essa costura de segurança, que é só para prender. Essa costura feita, agora a gente vai vir com o forro. A gente pode posicionar em cima da nosso tecido com a manta e cortar exatamente esse tamanho. Vamos vir com o tecido do forro, colocar a frente dele, se ele estiver estampado, como o meu aqui, a frente dele viradinha para baixo, que vai ficar a frente desse tecido com a frente desse tecido. Posicionamos aqui. Feito isso, vamos para a máquina com o calcador próprio de zíper. Aí eu gosto de costurar com a manta posicionada para cima, porque facilita para o forro não ficar escorregando. Agora sim costurado, vamos desvirar. E aí nessa hora, vamos lá no ferro. Dar uma ajeitada aqui no zíper. Agora que eu passei o ferro aqui, ó, o lado avesso já tá passadinho também. Eu vou fazer 2 coisas. Eu vou vir passar uma costura aqui pra rebater o zíper, que eu gosto bastante. E aí agora eu vou vir passar uma costura fazendo esse desenho aqui, um pouquinho mais dentro do que a linha pontilhada, porque a gente corta na linha pontilhada. Porque é muito mais fácil trabalhar com o tecido do forro preso aqui com o tecido de fora. Depois, para fazer os cantinhos, se torna tudo bem mais fácil. Essas viradinhas do molde sempre faz com a agulha posicionada para baixo, porque aí facilita para não perder o ponto, né? Fica mais fácil de virar também. Fiz isso nesse lado, agora eu vou repetir o processo aqui no outro lado. Agora a parte de fora, a manta e o forro estão todos unidos com essa costura lateral. Aquele quilt, aquela costurinha que a gente fez no começo, ela pode ser feita nesse momento aqui também. Porém, vale lembrar que a costura vai aparecer no forro, pelo lado de dentro da nécessaire. Então, é opcional, se quiser fazer nesse momento aqui, ela vai aparecer no forro. E assim como a gente fez no começo, ela não vai aparecer, o forro fica lisinho. Agora nós vamos cortar todo esse excesso do tecido, só não corta o zíper, deixa o zíper ainda pra gente colocar o cursor. Então, eu vou cortar todo esse excesso aqui, me guiando pelo pontilhado, ó. Como eu costurei um pouquinho mais pra dentro do que o pontilhado, eu não vou cortar a costura, né? Essas sobrinhas de manta e tecido a gente guarda que tá tudo para reaproveitar, principalmente para quem faz aplique. Esses pedacinhos pequenininhos a gente aproveita tudo.
Agora que eu cortei todo esse excesso, exceto o zíper, eu vou vir com aquele nosso recorte maior de tecido. Eu vou dobrar ele no meio, aqui no comprimento, tá? Vou levar as duas pontas pro meio, faz isso no ferro porque aí o vinco fica bem certinho e dobro novamente. Vai ficar passadinho assim, ó. E aí vamos na máquina e passamos uma costura aqui pra fechar e outra costura aqui pra ficar igual as duas costurinhas dos dois lados. Que isso aqui vai ser uma alcinha pra gente colocar aqui para facilitar a hora de abrir e fechar a nossa necessaire. Com essa alcinha feita, ela fica assim, ó. E aí aqui nessa parte central, a gente vai marcar o meio. Pode só dobrar assim, ó, e dar um pique bem certinho onde é o meio. E essa alcinha a gente dobra e posiciona aqui o meio dela com o meio. E aí pode diminuir um pouquinho se tá achando grande. Eu vou deixar ela aqui pra cima da necessaire 3 centímetros, ó. E aí aqui eu só vou passar uma costura pra prender. Ó, presinha fica assim, agora podemos cortar esse excesso. Eu venho em um dos lados do zíper, corto um meio centímetro de dentinho. Vai ficar assim, ó, um pedacinho do zíper sem os dentes. Venho com o cursor, coloco no lado que tem os dentinhos. E quando chegar reto aqui com o outro lado, encaixo e puxo. Não ficou reto, ó, medi errado, então eu vou tirar e vou colocar novamente. Agora ficou aqui bem retinho, eu vou puxar até o final, vou tirar e vou colocar novamente, para o meu zíper ele ficar todo fechado. Coloquei aqui, agora vamos virar do avesso. Com cuidado, né, para não abrir o zíper, senão tem que colocar de novo o cursor. E agora vamos alinhar bem essas duas partes, tem que deixar bem retinho. E vamos na máquina passar uma costura reta aqui e aqui, fechando essas duas laterais. Agora podemos vir cortar esse excesso aqui do zíper. É interessante sempre ter uma tesourinha para zíper, tá? Para não danificar a tesoura de tecido. Agora eu vou pegar aqueles recortes que a gente fez para acabamento. E tudo que eu fizer aqui em uma lateral, vamos repetir o processo na outra lateral. Vou posicionar aqui o tecido, a frente dele viradinha para baixo. E vou passar uma costura com a mesma margem que a gente usou anterior ou mais. Não pode ser menos, porque senão vai ficar aparecendo a costura aqui. Com essa costura feita, a gente joga o tecido pro outro lado. E aí vamos fazer assim, ó, uma dobra e outra dobrinha. E agora a gente vem e passa uma costura aqui. O ideal é que essa costura seja em cima da costura que a gente fez anterior. Então, a gente pode ir olhando aonde que tá a costura e tentar fazer em cima dela. Ó, fica assim. Agora, a gente repete o processo aqui. Aqui a gente pode cortar se houver sobrinha de tecido. Já fiz aqui no outro lado também o acabamento. Agora, vamos fazer nos cantos. O canto a gente pode até marcar aqui, ó, o meio com piquezinho. Esse meio a gente junta com esse meio, pra ficar bem reto. E aqui, a lateral a gente também alinha. Aqui tem uma dica. Vamos costurar direcionando essa pontinha pra baixo,
E aqui no outro lado, quando a gente for costurar, a gente joga essa pontinha aqui pra baixo também, pra ela ficar no mesmo sentido e não ficar assim torcida, senão não fica bem estruturada no necessaire. Então, vamos jogar essa pontinha pra baixo e aqui a gente alinha e joga a pontinha pra baixo também. Pode fazer um cantinho por vez, pode fazer os 2 cantinhos de uma vez, do jeito que achar melhor. Aqui, para fazer o acabamento aqui do canto é um pouquinho diferente. A gente vem, dobra uma pontinha aqui do tecido, encosta retinho aqui, começa a costurar e aqui no final a gente dobra uma pontinha para dentro também. Costuramos, aí a gente joga pro outro lado e da mesma forma, a gente faz uma dobrinha e faz outra dobrinha. Aí fica assim e passamos a costurinha aqui para finalizar. Repetimos esse processo aqui em todos os outros 3 cantos e a nossa necessaire vai estar finalizada. Com os 4 cantinhos costurados, a gente desvira. Esse modelo, gente, eu gosto muito de fazer dessa forma porque esses cantos, eles estruturam muito a peça. Ela fica durinha, bonitinha mesmo estando vazia. Então, eu gosto demais de fazer esse acabamento. Além de ficar lindo por dentro, fica super bem acabadinha, né? Dá uma ajeitadinha aqui no fundo. Ó, que graça, mesmo vazia. Ó, o detalhe que eu coloquei a etiqueta aqui, o puxador, que facilita bastante aqui, ó, no abrir. Esse foi o projeto que eu trouxe pra vocês hoje. As cores estão muito lindas. É tecido 100% algodão, com toda a qualidade Estilotex. Se você aí não me conhece, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, procura lá no Instagram e no YouTube por Bia Feltz. Um super beijo. Tchau!